Paz do Senhor Jesus, irmãos, podemos sentar? Bom dia para todos. Bom, queridos, continuando aí nessa nossa saga, né? Das lições que temos aprendido em relação aos patriarcas, muita coisa tem sido trazida de informação para nós, muita coisa mesmo, coisas boas, coisas que nós precisávamos ouvir e precisávamos também aprender. Hoje nós estamos na nossa penúltima lição com esse tema. A última será dada pelo nosso pastor Reginaldo, domingo próximo, onde também será distribuída a nova lição, tá? Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 12, que fala sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Então, o que nós vemos aqui? Hoje a lição, o foco dela vai muito na questão do relacionamento familiar, na nossa relação com os nossos queridos, os nossos entes queridos, nossos amigos, né, principalmente. E fala muito sobre mágoa, sobre a questão do perdão, que é enfatizado assim de uma maneira muito forte na lição, que nós devemos perdoar. Então, é uma lição rica também, com informações que nós precisamos estar olhando. Aqui nós temos o nosso texto áureo, vamos ler juntos? Está lá em Gênesis 33, versículo 4. Diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então, o texto aqui está falando desse encontro memorável, né, que houve entre os dois irmãos, onde eles se abraçaram e se perdoaram. Nós vamos ver isso com mais detalhes para frente. Qual é a verdade prática? Vamos ler juntos. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Não tem como, irmãos, um cristão verdadeiro, bíblico, tá, não ter, digamos, a disposição de perdoar. É uma disposição e é decisório. Perdão e amor fazem parte da nossa decisão. Não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver, mas eu não gosto mais ou eu gosto. Não existe isso. É decisório. Você decide perdoar, você decide abraçar, você decide reconciliar. Amém? Vamos para o texto base da lição? Eu vou pedir, pastor Reginaldo, o senhor tem como ler para a gente? Gênesis 33, de 1 até o 10. Gênesis 33, de 1 até o 10. Amém. Todos estão ouvindo bem? Amém. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém, queridos. Qual é a palavra-chave do texto? Reconciliação.
tá? Reconciliação. O texto todo toda a lição, perdão, vai se basear em cima desta palavra, reconciliação. E a nossa introdução, né? Nossa parte inicial diz assim: nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Então chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. 20 anos se passaram desde que Jacó foi para a terra do seu tio, Labão, trabalhou lá para ele, e depois desse tempo todo ele retorna amando do Senhor, né? E nesse retorno ele sabia que fatalmente ele iria encontrar Esaú. Isso era algo que perseguia a mente, né? Trazia muita aflição para Jacó, ao saber que um dia isso teria que ser resolvido. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Às vezes nós temos desentendimentos, temos situações embaraçosas que fazemos na nossa vida com outras pessoas, e a gente passa por isso e não se preocupa em resolver. Tá? O fato é que precisamos resolver. Da mesma forma como aconteceu com Jacó, acontece conosco. A gente deixa para lá, empurra com a barriga, né, usando uma expressão bem coloquial, mas um dia isso vai ter que ser resolvido, porque uma demanda foi criada, uma falta foi cometida e precisa de ajuste. E se é possível resolver isso, temos que lutar por essa resolução, temos que lutar para que realmente venhamos a resolver essa questão. Então, seu coração estava temeroso e ansioso, óbvio. Ele sabia quem era o irmão dele, a natureza do irmão. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver um encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, e esse é o ponto, o mais importante de todos, tá? Deus tem que estar sobre essa situação, em obediência a Ele e dependente totalmente da graça de Deus. Uma coisa que a gente vai entender na lição, que depois de muito tempo passando por esse trecho e no estudo, né, Deus me fez compreender melhor, é essa questão da dependência de Deus para resolvermos esse tipo de situação. E nós vamos ver esse exemplo na lição. Aquele episódio tinha tudo para dar errado, mas Deus interveio, transformando este encontro em um momento de perdão. Então, veja bem, precisou da intervenção de Deus. Vamos aí para a primeira parte da lição? Irmãos em conflito. E aqui, como ponto 1 desse tópico, nós lemos sobre Jacó. Nós temos 3 personagens que o autor da lição destaca, tá? Que eles estão intimamente ligados a tudo isso. O primeiro deles é o próprio Jacó, né? Então nós já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. E aqui, querido, nós precisamos entender, e vou demorar só um pouquinho nesse ponto aqui, porque vai fazer toda a diferença para nós, no nosso entendimento, tá? Naquilo que nós podemos entender. Então vamos lá. Para que possamos entender o milagre, esse milagre que foi um milagre, precisamos entender. Esaú era um cara violento, era um cara que não tinha, que tinha uma formação destrutiva, vamos dizer assim, não dava muita importância para valores, né? Valores pessoais, valores familiares, ele era desligado disso. Então ele não tinha freios, era um cara que tinha uma característica mais bruta do que Jacó, que era uma pessoa que foi ali, ficava sempre junto com os pais, principalmente com a mãe, era um cara mais caseiro, então completamente diferente do irmão.
Então, veja bem, para que a gente possa entender o milagre desse encontro, porque, como eu falei, foi um milagre, precisou da intervenção de Deus para que isso pudesse ser resolvido, precisamos olhar primeiramente para a experiência que Jacó teve no Val de Jaboque, que está descrita lá em Gênesis 32, de 22 a 32. E lá nós vemos, eu vou resumir para a gente não tomar tempo, nós vemos o quê? Está Jacó e sua família. O Val de Jaboque era uma espécie de afluente do Jordão, né? E vocês vão entender também uma questão sobre o nome Jaboque, eu vou falar um pouco mais para frente. Era um afluente do Jordão, um ribeiro pequeno, né? de curta largura e raso também, como é qualquer ribeiro. Quem mora na roça sabe o que é um ribeiro. Então, o que acontece? Ali ele estava com sua família, então ele fez passar todas as suas posses, fez passar toda a sua família, até que ele ficou sozinho ali naquele lugar. E ali uma figura emblemática surge para ele, um anjo, né? E eles lutam a noite toda. E nós precisamos compreender o teor dessa luta. Entender por que essa luta, qual a finalidade dela, né? Apenas uma coisa qualquer? Tinha algum fundamento? Tinha alguma necessidade de que Jacó lutasse? Então nós precisamos primeiro vir para a cabeça de Jacó naquele momento. Qual era o maior desafio de Jacó? Na cabeça de Jacó, o maior desafio dele era o seu irmão que estava chegando. Era o seu irmão que estava se aproximando. Mas para Deus, o maior desafio de Jacó não era esse. E aí que a nossa lição maior começa. Na mente de Deus, o maior desafio que eu tenho sou eu mesmo. É você mesmo. Como Jacó era para si mesmo. Percebem? E Deus precisava consertar isso. Para que todo o plano de Deus, o projeto de Deus, sofresse uma continuidade, precisava primeiro mudar a mente de Jacó. Precisava primeiro mexer com o interior de Jacó. Jacó precisava ser transformado. E aí a gente precisa entender alguns parâmetros importantes para esta compreensão. Então não era o encontro dele com o irmão que era o maior desafio dele. Como Deus enxerga muito mais além, né? Deus falou assim, eu vou ter que consertar essa característica no caráter de Jacó, como ele fez com cada um de nós aqui. Então, nesta altura de sua vida, embora muito mais amadurecido, como eu falei, 20 anos se passaram, ele teve inúmeras experiências, ele viu o anjo, ele, quando ele estava ali perto de Jaboque, ele viu vários anjos passando por ele, ele botou o nome de Manaim, né, naquele lugar. Então, era um cara que estava acostumado, se é que eu posso dizer assim, a essas disposições que fogem da nossa realidade, de uma realidade muito, N vezes superior à nossa. Mesmo apesar dessas experiências, ele ainda não estava disposto a abandonar os seus próprios recursos e o controle de sua vida. Ele ainda estava com Deus, mas estava com Deus por mera conveniência. Preste atenção. Isso ilustra muitos de nós. Jacó estava com Deus, cria nos dons, ele cria no poder de Deus, ele cria na majestade de Deus, nas maravilhas. Ele viu milagres acontecer durante a sua estada com o tio dele, Labão. Tudo isso ele presenciou. Mas ele estava com Deus por mera conveniência. E ele precisava ser mudado quanto a isso, porque na cabeça de Jacó, ele tinha que ter controle sobre todas as situações da sua vida. E agora vocês vão entender o sentido de Jaboque. Então Deus precisava esvaziar ele. Deus precisava esvaziar Jacó, como precisa esvaziar cada um de nós do nosso eu.
tirar de nós o controle das nossas próprias vidas e o controle de Deus ser sobre nós. Ou seja, deixamos de fazer aquilo que achamos justo fazer ou certo fazer, sob a nossa ótica, tá? E fazemos aquilo que Deus diz para nós fazermos, mesmo por mais absurdo que possa parecer. É Deus falando. E aqui, queridos, nós vamos ver lá em Gênesis de 32, de 1 a 21, vou resumir também esse texto. O que acontece ali? Jacó faz uma oração a Deus. E nessa oração que ele faz para Deus, ele relata que Deus é todo-poderoso, que Deus é maravilhoso, que ele confia em Deus e tudo mais. Mas, logo depois de encerrada a oração, mesmo depois de ele ter exaltado o nome de Deus, isso prova que Jacó já vinha num processo de transformação, como muitos cristãos hoje vivem. Eles estão num processo de transformação, mas ainda falta chegar naquele ponto, naquele patamar, onde você abre mão de tudo que você é e da sua vida para fazer aquilo que Deus está determinando. Aquilo que Deus está mandando fazer. E aí, em Gênesis 1, 21, você vai ver, logo depois da oração, tá? Ele começa a usar suas próprias estratégias. Quais estratégias? Primeiro, ele separa alguns presentes para o irmão, faz uma certa distância entre um presente e outro, né? Um era só camelo, o outro era gado, o outro... Ele vai separando esses presentes um do outro para poder aplacar a ira do irmão. Porque ele sabia que Esaú estava brabo com ele. Que Esaú vinha, mas não vinha para alisar a cabeça dele. Então ele separa esses presentes e depois ele pega a sua família e separa também. Ou seja, ele pega as duas servas, coloca elas na frente, né, em ordem, e por último lugar, ele coloca Raquel com José, porque era o amor da vida dele, era a mulher da vida dele. Isso mostra que Jacó ainda não estava consciente de que Deus estava ali, das promessas, porque na oração ele fala assim, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que o Senhor ia multiplicar a minha semente. Está lá em Gênesis 32, de 1 a 21. É a oração que ele faz. O Senhor disse que o Senhor ia fazer multiplicar a minha semente. O Senhor disse que ia cuidar de mim. Eles começam a jogar para Deus todas aquelas promessas que Deus tinha dado para ele. No entanto, ele não anda conforme a promessa. Ora, se Deus me prometeu, a minha segurança está na mão dele. Eu não preciso criar estratégias. Eu vou ao encontro do meu irmão e Deus vai me ajudar nessa batalha. E aqui nós vamos lá para Jaboque. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, quando vocês lerem a Bíblia, apareceu o nome de um lugar, vão para aquele nome e pesquisem o significado dele. Jaboque não foi escolhido à toa. Jaboque em hebraico, Yabok, significa luta, esvaziar-se, ou lugar de travessia, mudança de estado. Você sai daqui e vai para ali. Significa você se esvaziar, porque ele era um afluente do Jordão. Então ele esvaziava o Jordão. Esta palavra está intimamente ligada à ideia de derramar-se, esvaziar, a autossuficiência e transbordar para uma nova realidade. Não foi por acaso que Jaboque apareceu no caminho de Jacó. E por que aquele anjo tinha que lutar com ele ali, naquele lugar? Houve uma luta entre um homem e o próprio Deus. O que aconteceu na privacidade daquela noite determinou o milagre do dia seguinte. Vocês percebem? Aquele encontro dele com o anjo, naquele lugar específico, que simboliza um lugar de esvaziamento, um lugar que você sai de um status quo e passa para outro.
um lugar de mudança. Jaboque era isso, significava isso, não era um mero ribeirinho, tinha um significado maior dentro desse concerto que Deus queria fazer com Jacó. Então não foi um encontro qualquer dele com o anjo, pois ele ficou marcado, irmãos. O anjo teve que tocar na coxa direita dele, né? Justamente a perna destra, a perna da força, a perna que você depende para dar tração ao movimento do seu corpo. E Deus toca exatamente no nervo, para que ele ficasse manco daquela perna. E isso mostra para nós que todo o encontro nosso com Deus, todas as vezes que Deus nos chamar para um encontro, vamos ter marcas. Porque vai ser luta. Vai ser um momento de você se desprender de si mesmo. Não é uma coisa fácil. Vai haver perdas naturais, né? Aquilo que você achava que você tinha que reter, Deus vai falar, não, você vai soltar isso aí. Mas, Senhor, solta isso aí. Eu lembro aqui de um testemunho do pastor Reginaldo, que tinha comprado algo, né? E Deus falou, pode devolver. Mas, Senhor, devolve. Não quero saber, devolve isso aí. Perdas. Quando você tem um encontro com Deus, entenda, você não vai ganhar carro novo, você não vai ganhar uma casa nova. Você vai sofrer perdas. Vai sofrer a perda de si mesmo, do seu ego, dos seus desejos, da sua vontade. E foi o que aconteceu com Jacó. Toda esta cena, ela tem um poder simbólico tremendo, porque ela mostra um camarada que teve, anjo não cansa, gente. Vamos lá, viu algum anjo cansado? Algum anjo ofegante com a língua para fora, porque está com muita tarefa? Anjo não cansa. O anjo lutou com Jacó com o pé nas costas, desculpa a expressão, mas foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E a Bíblia diz, mas ele prevaleceu, porque Jacó ficou até o fim. Ficou até o fim. E mesmo na cabeça de Jacó, dizendo assim, eu estou conseguindo segurar esse camarada aqui, eu vou segurar ele não vai sair. O anjo precisou tocar a coxa dele para dizer, rapaz, você precisa abandonar os teus métodos, não é do jeito que você quer, não é da forma como você faz, não é do jeito que você acha correto ou não. Tudo isso ficou decidido ali naquele encontro. E quando ele já não podia mais, porque ele já estava no romper da manhã, e o anjo falou assim, me solta, porque eu tenho que ir embora. Não, antes que você me abençoe. Eu te solto, mas primeiro você me abençoa. Ali ele estava pronto. Porque quando ele pede a bênção para aquele anjo, que não era um anjo comum, nós sabemos disso, né? Ele pede para aquele anjo abençoá-lo, o anjo pergunta a ele, qual é o seu nome? Claro que o anjo já sabia. Mas ele fez questão que Jacó se lembrasse. Eu sou Jacó. Eu sou aquele cara errado. Eu sou aquele cara que fez um monte de coisa errada. Eu sou o cara que enganou meu irmão. Eu sou o cara que enganou meu pai. Eu sou um cara que vem a vida toda, né, fazendo coisas que não combinam com os princípios de Deus. Eu sou Jacó. Mas naquela hora acontece a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a qualquer ser humano, quando Deus chega para você e fala assim, você não vai ser mais Jacó. Daqui para frente agora você é Israel. Porque você lutou com Deus como um príncipe. Irmãos, a gente passa por cima desse texto e não entende o significado de tudo isso. Houve uma transformação, houve uma mudança de caráter na vida daquele homem ali naquele lugar. Ele sai com a perna arrastando, ele sai arrastando de uma perna, verdade. Tanto que a Bíblia mesmo relata que Israel não come mais o nervo da coxa do boi ou do gado, por conta dessa passagem. Ele sai sem uma perna funcionando direito, mas ele sai mudado, ele sai transformado.
esse é o ponto que nós precisamos chegar, meus queridos, e entender que aquilo ali não foi para uma cena a mais na história de Jacó, não foi para trazer sei lá, uma pirotecnia qualquer, mas havia um significado poderoso para todos nós naquilo ali. Então, lá em Gálatas 6:17, nós temos um bom exemplo disso, de alguém que teve encontro com Deus. Paulo. Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 6:17. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Cada um de nós aqui, preste atenção nisso. Precisamos trazer as marcas de Cristo em nós. Não são marcas fáceis de se trazer. Tá? É como eu disse para vocês, perdas vão acontecer durante a nossa caminhada com Cristo. Nós vamos perder muita coisa deste mundo, mas vamos ganhar a eternidade. Percebem? Essa é a nossa disposição. É Deus te chamar para uma situação, te tirar da sua zona de conforto, te colocar em lugares que aparentemente vão ser extremamente difíceis, né? Mas é ali que Deus te quer, no centro da palma dele. Amém? Então eu dei essa paradinha aqui, porque, queridos, não é simplesmente, tá, uma luta de um anjo contra Jacó e fica por isso mesmo. Não! Ali esse cara foi mudado, ele foi transformado. E isso a gente vai ver, ressalto, lá em Gênesis 32, de 1 a 21, vocês vão ver por que Jacó estava com Deus por conveniência. Na oração dele, vocês vão entender isso melhor. Seguindo, e esse cara aqui? Esse carinha aí, Esaú, né? Esse camarada que curtiu esse rancor, esse ódio durante todos esses anos. Mas o que acontece, irmãos? Falei para vocês que aquele encontro com o anjo, naquela noite, mudou a situação do dia seguinte. Na nossa vida é assim, se você obedecer a Deus e fizer o que Ele manda, se eu obedecer a Deus e fizer o que Ele manda, mesmo que algumas coisas nós sejamos, digamos assim, privados daquilo que nós mais amamos, mais gostamos, seja lá o que for, não importa. Só tenha isso em mente. Haverá perdas. Eu vou repetir. Se você quer encontrar-se com Jesus, haverá perdas. Eu estou falando de um evangelho que está na Bíblia. Não é do evangelho que diz, venha para Jesus e ganhe todas as coisas. Não sofra mais. É o letreiro de uma igreja. Não sofra mais. Né? Venha para Jesus e a sua casa própria vai sair. Você vai ter o seu carro zero tão sonhado. Perdas, irmãos. Muitas perdas. Mas a gente ganha eternidade depois. E aqui, queridos, nós vamos ver Esaú, que passa por um processo também. Esse, como eu falei, Deus teve que intervir, não teve? Deus teve que intervir, o milagre teve que acontecer. Tornou-se milagre porque Deus interviu. Tornou-se milagre porque Deus mudou. Gente, quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus toma conta de nós, tá? Os milagres começam a acontecer dentro de nós. Primeiro, Ele vai fazer aquilo que é necessário fazer para mudar o nosso caráter. E vai ser doloroso, como foi para Jacó. Doeu a coxa dele quando o anjo tocou lá, gente. Foi uma dor terrível, porque foi a única maneira do anjo parar Jacó. E muitas das vezes Deus vai fazer assim conosco. Ele vai tocar bem na ferida, ou vai criar uma, porque a Bíblia diz que Ele cria ferida, mas Ele é o mesmo que a ata, que a cicatriza. Então, queridos, Esaú, um cara que vinha curtindo esse ódio ao longo desse tempo todo, mas sofreu uma transformação também, vinda do próprio Deus.
Ele amadureceu também. Ele viu as suas escolhas, que eram todas equivocadas. Ele se lembrou do prato de lentilha, né? Quando ele vende a sua primogenitura para o irmão por um prato de lentilhas. Ele viu as suas atitudes quando ele se casa com mulheres da terra, quando não deveria fazer isso, o que trouxe desagrado para o coração do seu pai e da sua mãe. Decisões erradas, decisões erradas. Mas agora a única coisa que motivava esse homem, interessante isso, gente, isso é um milagre. Esse cara estava com 400 caras com ele, fortemente armados. E o ódio permeava aquele coração, permeou aquele coração durante anos. Por causa dessa mudança, por causa da intervenção divina, isso foi transformado. E quando Jacó vem se aproximando, Esaú está vendo, poxa, passa um bando aqui com um monte de coisa. De onde você vem, camarada? Não, é do meu servo Jacó, para o senhor, é um presente que ele está te dando. Vem outro presente, vem outro, depois vem os filhos, aquele bando enorme. Para depois vir Jacó, se prostrando diante do irmão. Só que ele não se prostra uma vez, ele se prostra 7 vezes. Vocês imaginem a humilhação, o estado de humilhação que ele se coloca. Mas lá atrás, esse cara estava cheio de si mesmo. Não, vou fazer assim, vou mandar os presentes, aí eu separo a minha família, deixo a Raquelzinha aqui mais por último, porque é ela que eu amo, o José aqui pertinho também, porque se meu irmão for em cima do bando, mato os da frente, mas ela tem chance de escapar. Cheio de estratégia. Embora ele tivesse orado a Deus e dizia, mas Senhor, o Senhor me prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo, o Senhor falou que ia fazer assim. Mas ele estava com Deus por conveniência. E aqui, Esaú, né? Esaú vê todas essas cenas. O coração dele já está mais maleável. E quando ele vê por último o seu irmão chegando e se prostrando diante dele 7 vezes seguida, algo acontece. Algo acontece. E por último, queridos, nós vamos ver a Raquelzinha. É aquilo que eu falei. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas de seus filhos à frente depois de Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. As nossas tentativas para consertar as coisas são rotas. Vocês acham que se o coração de Esaú tivesse ainda no estado original que estava, ele não teria dizimado tudo aquilo ali? Não teria acabado? Estava com 400 homens fortemente armados. Então, as nossas tentativas são rotas, né? A gente vai buscar água em poço que não tem água. E aqui nós vemos ele fazendo essa estratégia toda, mas nada disso precisou ser feito, porque Deus já tinha intervindo no coração de Esaú. Então a Raquelzinha, tá, demonstra para nós que a gente tenta consertar as coisas. Nós tentamos, muitas das vezes, dar o nosso jeito, quando deveríamos entregar na mão de Deus. Qual é a sinopse? O resumão aí dessa primeira parte. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que acertar. E aí, queridos, nós vamos para o segundo tópico, o encontro entre eles dois, encontro entre Jacó e Esaú. E o primeiro tópico que nós temos aqui, Deus entra em ação, aquilo que eu falei. Sem a intervenção de Deus, precisamos entender, esse episódio teria sido diferente, teria sido um desastre, se Deus não estivesse ali, no meio de tudo aquilo, né? Então, a bondade e a intervenção de Deus dissiparam as incertezas e o medo que existia. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, mas ele fez isso porque ele foi quebrantado no encontro que ele teve com Deus. E Jacó era orgulhoso, mas Deus quebrou ele. E Esaú ia em atitude, a humildade
diante do irmão, ele se inclinou 7 vezes, algo incomum naquela cultura. Ninguém fazia isso. As pessoas podiam fazer uma reverência, mas Jacó se prostrou diante do irmão 7 vezes. Então, àquela altura, tá? Todo aquele ódio que havia no coração de Esaú foi aplacado por Deus. Não é assim que nós fazemos as nossas orações quando nós oramos, Senhor, aplaca a ira daquele homem. Senhor, intervenha nessa situação. Faça com que essa pessoa seja justa no seu julgamento. Nós não oramos assim. Nós não pedimos a intervenção de Deus para mudar o coração daquela pessoa. E quantos testemunhos nós temos nesse sentido? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos de nós passaram por situações complicadas nos tribunais, diante de situações que não tinha saída? E Deus muda o coração daquele que está julgando aquela situação, mudando para o nosso favor. Então aqui nós vemos o quê? A humildade, ela tem um poder tremendo, irmãos, para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. E é por isso que Jesus nos pede isso. Agora, só pode ser humilde quem teve encontro com Jesus. Humildade, ela pode ser, como é que eu posso dizer, disfarçada. Disfarçada. Mas a humildade verdadeira vem de um coração mudado. Ela vem de um coração transformado. Daquele coração daquela pessoa que ela entende que ela não é nada nesse mundo e tudo que ela possui é de Deus. É Deus que manda, é Deus que comanda, é Deus que determina, é Deus que faz tudo. Eu não faço nada. Então a humildade vem de um coração mudado por Deus. E Jesus nos convida para isso. Lá em Mateus 11, 28, Mateus 11, 28, nós lemos esse texto lá, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Bom, o que nós temos em seguida? Esaú abraça e beija Jacó. Como pode um cara que alimentava um ódio terrível pelo irmão, e agora ele abraça o seu irmão e o beija? Então, certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, e ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, compadeceu-se dele. A atitude de Jacó foi importante? Sim, foi. Mas Deus precisava tirar o véu da mente de Esaú para que ele pudesse contemplar aquela atitude da forma correta. Da forma correta. E aquilo sensibilizou. Então, tudo, meus irmãos, teve a intervenção de Deus. Nós não podemos perder esse norte, né? Que as coisas não aconteceram por acaso, ou porque Jacó foi habilidoso na sua fala, na sua negociação. Não, tudo surtiu efeito porque Deus interviu. Existe um texto lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 19. Provérbios 18, 19 diz assim, preste atenção no texto, olha só. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Um palácio é um lugar inexpugnável, é um lugar todo preparado para que não haja invasão. E o texto sagrado diz que quando nós ofendemos alguém, né, nós criamos ferrolhos, colocamos ferrolhos nas portas de acesso. Foi o que aconteceu com esses dois aí, e o que acontece com muitos de nós também. Qual é o terceiro tópico? O perdão verdadeiro. Houve perdão, irmãos? O que vocês acham? Houve perdão. Houve perdão. E aqui nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Perdão. Perdão. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, não é isso? Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Embora o inimigo tivesse planejado a morte de Jacó, ele foi envergonhado e o nome de Deus de Abraão foi glorificado. O diabo, ele tinha planejado outra coisa.
Ele tinha planejado o desastre, ele tinha planejado a tragédia. Deus interveio, alterou todo o quadro. Todo o quadro foi alterado pela intervenção divina. Então, nós desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, que se abracem, que se reconciliem, como fez Esaú e Jacó. Agora, o caminho para a reconciliação não é deixar para lá, como eu falei, empurrar com a barriga, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como Jesus ensinou, né, lá em Mateus, capítulo 18, versos 15 a 17. O poder da reconciliação. Amados, perdão faz parte da vida de um cristão. Nós não podemos abrir mão do perdão, porque o perdão, como eu já falei, não tem nada a ver com emoção. Nada, zero. Zero ligação, zero conexão. Eu não preciso me sentir bem para perdoar. Eu tenho que perdoar porque a Bíblia diz para eu perdoar. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse perdão? E aqui nós vamos para o nosso resumão dessa segunda parte. Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Mas como é que se dá isso, irmãos? Preste atenção. Cada família seguiu o seu próprio caminho. Jacó foi lá para Sucote. Esaú foi para Seir, onde ele morava. E aí, o que isso quer dizer? Vamos lá. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Por que eles não renovaram o pacto, aliança? E vamos, venha para a minha terra, eu tenho tudo lá já preparado, já tenho uma infraestrutura maravilhosa, você pode morar comigo. E por que isso não aconteceu? Pode haver perdão sincero, queridos, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. O perdão, ele tem uma característica. Você se esvazia daquele sentimento ruim que está te matando aos poucos, que está envenenando você aos poucos, que está te tornando uma pessoa áspera, está te tornando uma pessoa ruim de se relacionar. O perdão também, a culpa também, né, desse desacordo, desse desalinhamento, faz com que as suas orações sejam impedidas de chegar até Deus. Então, a falta do perdão só traz consequências ruins, enquanto o perdão, ele muda o quadro. Ele muda o quadro. E aí, o que nós vemos aqui? Nós vemos que houve perdão entre os dois, mas eles não andaram mais juntos. Não andaram mais juntos. O coração foi aliviado. Você cumpriu aquilo que a palavra manda você fazer. Você perdoou, você buscou, né, o lance da oferta, todo mundo sabe disso. Você chega num altar para oferecer a tua oferta e se lembra que alguém tem algo contra ti, não é você ter contra ele, alguém tem algo contra ti, vai você até essa pessoa, tá? E busque reconciliação com ela. Depois você vem e apresenta a oferta. É o que Jesus ensina. Então, o perdão, ele é importante para que a gente possa continuar no nosso trajeto com Deus. Sem perdão, é impossível disso acontecer. Nem arrastando a gente tem condições de ir. Então nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, mas isso não significa que as coisas precisam ou tenham que voltar como era antes. Percebe? Lancezinho da taça de cristal. O cristal, ele tem um grande problema. Todo o arranhado que se faz nele permanece. Fica lá. Lindo, maravilhoso, aquele objeto, mas o arranhão está nítido, você vê. Então, a ferida, quando ela é feita, ela gera uma cicatriz depois. A cicatriz vai mexer com as tuas lembranças, mas você toca naquela cicatriz e ela não te provoca mais dor.
Você tem na lembrança. Percebe? Então, o perdão não te obriga também a voltar a ser como antes. Você precisa ter essa compreensão também. Agora, olha só que coisa interessante aqui. Embora o autor da lição, ele diga que não tem explicação para isso. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Por quê? O que acontece? Ele recebe uma ordem de Deus, dizendo, ó, vai para a tua parentela agora. Você sai daí, de Labão, e vai lá para a tua parentela. Ele cumpriu isso? Não. Ele foi para Sucote. E aqui a gente precisa entender, porque o autor da lição diz, não sabemos por quê, né? Ele desobedeceu a Deus, ele foi para Sucote, mas nós sabemos as consequências da ação dele, da desobediência dele. Então, ele preferiu ir para Sucote. E Sucote, gente, simboliza o quê? Né? Sucote, traduzindo Sucote tem uma conotação de fazer tendas, de construir abrigos, de fazer, não é uma casa propriamente dita, mas é um lugar improvisado, uma tenda, uma choupana, seja lá o que for. E ele faz isso, ele constrói para o seu gado, as famílias que estão com ele, o séquito que o seguia era imenso, né? Todos fizeram a mesma coisa, ele fez assim também para si mesmo e sua família, e ele ficou durante ali um tempo para poder se recuperar, né, de tudo que ele passou. Mas não era essa a vontade de Deus. E aí, o autor da lição diz, não sabemos por que ele fez isso, mas, queridos, dá uma olhadinha depois, quando vocês puderem, lá em Gênesis, no capítulo 33, tá? E a gente vai ver, né? A gente vai ver que Jacó, acho que é Gênesis 32, deixa eu ver aqui. É Gênesis 33. Que Jacó sofre um revés muito ruim por conta dessa desobediência. Deus, quando ele fala para nós fazermos alguma coisa e nós mudamos essa decisão, essa vontade de Deus para a nossa vontade, nós corremos um risco sério da coisa dar errada. Tá? E aquilo, com certeza, 100% de chance, vai dar ruim. Vai dar ruim. Casamento mal feito, né? Um namoro errado, uma decisão de negócio errada, uma compra errada. Deus fala para você, não faça desse jeito, faça do meu jeito. E você, não, mas Senhor, quero fazer assim. Pode esperar, querido, demore 10, 20, 30 anos, as consequências virão. E quais foram as consequências que chegaram para esse camarada aqui? Muitos teólogos apontam que Jacó demonstrou uma falha em priorizar a ordem divina. Ele ergueu um altar em Siquém, né? Está em Gênesis 33, 20, o que mostra que ele adorava a Deus. Ele estava realmente transformado, mas ele falhou nisso aqui, né? Em não obedecer a Deus. Mas estava estabelecendo sua vida longe do local do seu voto original, que era Betel. Ele tinha que voltar para lá para Hebrom, para a casa do pai dele. E foi necessário um evento trágico, presta atenção, envolvendo a sua filha, Diná, e a intervenção direta de Deus, que está lá em Gênesis 35:1. Então, lá em Gênesis 34, agora eu lembrei, em Gênesis 34, nós temos o episódio de Diná, filha de Jacó, sai ao campo. Sai ao campo. E aí, o filho de Amor, que era o príncipe da terra, se apaixona por ela e violenta a moça. Ele violenta a moça. O texto diz que a alma dele se apegou à alma dela. Embora ela tivesse falado com ele e tudo mais, para que aquilo não acontecesse, o fato aconteceu. E aquilo desonra completamente uma mulher. Naquela época, desonrava absurdamente. E aí, o filho de Amor chega para o pai e fala assim, pai,
eu me apaixonei por essa mulher desesperadamente. Vai lá, fala lá com eles, tá? Propõe um casamento, eu quero me casar com ela. As intenções do cara eram as mais perfeitas possíveis. Ele realmente se apaixonou e queria casar com ela. Mas aí, eles vão até Jacó, o amor, que antigamente era assim que se fazia, o pai é que ia, vai até o pai da moça, faz a proposta para ele, tá? Mas os dois filhos dele, se eu não me engano, Simeão e Levi, não sei, é ele, Simeão e Levi, tá? Eles fazem uma armação em cima da sua família. Como nós podemos nos unir, nossas famílias poderão se unir, tá? Se vocês são incircuncisos, nós somos circuncidados, vocês não. Então, para que essa união possa acontecer, é necessário, tá, que vocês se circuncidem. E aí, prontamente, eles aceitaram, porque o cara estava desesperadamente apaixonado. E o pai queria satisfazer o filho. Tá? Aí, eles se circuncidam, o próprio amor, o rei, ficou vigiando para que tudo isso acontecesse ali, ipsis literis, como deveria acontecer, né? E no terceiro dia, quando a dor estava no seu ápice, os homens não aguentavam nem ficar de pé. Simeão e Levi vão até lá e matam todo mundo. Arrasa tudo. E aquilo foi tão terrível aos olhos de Jacó. O que foi que vocês fizeram? Agora nós somos odiosos diante do povo desta terra. Eles vão se unir e virão até nós para nos destruir por conta dessa insanidade que vocês cometeram. Resposta dele para os pais, para o pai. O senhor acha que nós deveríamos permitir que essa desonra prevalecesse sem punição? O senhor acha que nós deixaríamos acontecer isso? E o que acontece? Jacó é obrigado a sair da terra. E aí ele vai para Betel. Percebem? Isso tudo poderia ter sido evitado, embora o autor da lição diz, não sabemos por que ele foi para lá. Ele foi lá para descansar, para poder se recuperar financeiramente. É uma jornada longa, muitos problemas, muitas situações aconteceram na vida dele, ele queria parar. Então, Sucote, cabanas, era um lugar de descanso. Tá? Engraçado que a festa das cabanas, claro, evidente que não está baseada nesse episódio, ela é uma festa determinada por Deus, mas a festa das cabanas, ela vem mostrar o quê? Ela vem mostrar que a festa dos tabernáculos é uma das festas, das três mais importantes, né? E essa festa, qual é a conotação dela? O povo teria que ficar durante alguns dias fora das suas casas, morando em cabanas e choupanas, para que pudessem se lembrar do que aconteceu com eles no deserto, que eles não tinham casa, não tinham lugar para fincar o pé, eram andarilhos, eles eram nômades e estavam à mercê do cuidado de Deus. Então a conotação daí é de, olha, vocês foram sustentados por mim, eu sustentei vocês, eu dei vida para vocês, eu mandei o maná, eu mandei as cordonizes, a água saiu da pedra, eu, Deus, fiz tudo isso por cada um de vocês. Então, quando eles comemoravam essa festa tinha esse cunho de trazer à mente deles essa lembrança. Engraçado que Jacó lá, centenas de anos antes, tá? Ele faz isso, ele vai para o descanso. Mas aquela cabana ali simboliza, não era um lugar para ele não ia morar ali, mas era um lugar para ele descansar. Ele estava esvaziado, ele precisava se recuperar. Percebem a similaridade, como parecem as situações. E aí, lá em Gênesis 35:1, Deus, depois que isso aconteceu, Deus chega para Jacó e fala assim, presta atenção, levanta-te e sobe a Betel, para que, se ele não fizesse isso, né, Deus foi radical, Deus foi incisivo. Levanta-te e vai para Betel agora. Agora tu tem que ir para Betel. Foi forçado a ir. Tá? Agora ele cumpriu a ordem de Deus, mas depois dessa trágica
situação que teve com a sua filha. Encerrando, meus irmãos. Acabamos. Passa para mim, por favor. Foi. Aqui no 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, isso antes, tá? Aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o Deus, o único e verdadeiro. Olha só como é que esse cara já está mudado, transformado. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, queridos? Perdão, qual é a sinopse dessa terceira parte? Depois de encontrar seu irmão Jacó, segue o seu caminho com a sua família. Então, queridos, a conclusão que nós chegamos é que os conflitos familiares que ocorrem são consequências da queda. Depois que nós caímos lá no Éden, tá, nos tornamos possessivos, arrogantes, né, orgulhosos, preocupados muito mais com os nossos interesses do que com os interesses alheios. A nossa visão é toda egocêntrica, voltada para nós mesmos. E por conta dessa consequência da queda, tá, as famílias e as pessoas se degladiam, né? Laços de anos são desfeitos por conta de intrigas, por conta de diferenças de opinião. Tivemos um episódio anos atrás, aí, nas eleições passadas, que misericórdia, famílias inteiras se rompendo relacionamento por causa de político. Por causa de político. Todos nós sabemos disso. Com certeza temos exemplos na nossa família. Nós tínhamos um grupo de família que misericórdia, né? Teve gente revoltada que saiu, largou, por causa das opiniões expressas ali. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, de ódio e inveja. E Satanás, gente, Satanás, ele só está na observação e quando ele vê a brecha, ele coloca a cunha dele. E aí, meus irmãos, é rachadura certa. Vamos lá, vamos revisar a lição? O que a luta entre Jacó e o anjo resultou? Resultou numa transformação, irmãos. Numa transformação. Na transformação de caráter e bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Ponto 2. Somente quem pode transformar o ser humano? Deus. Deus é a única pessoa, tá, que pode mudar as características, né? As nossas características, nossas personalidades, nossas emoções. Somente o Criador pode fazer. Só Deus pode fazer. Terceira pergunta. Por que Esaú perdeu a sua bênção? Porque Esaú, ele perdeu a sua bênção porque era incrédulo. Não foi somente a troca por um prato de ensopado ou de lentilhas. Esaú perdeu a bênção porque ele não priorizava os valores ensinados a ele. Se nós desprezarmos os valores eternos que Deus tem nos dado, agiremos como ele. Agiremos como ele. Tudo em relação ao sagrado será desprezado. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. O sagrado está sendo desprezado e os valores estão caindo por terra. Quarta pergunta, queridos. Depois do encontro de Esaú, Jacó foi para qual cidade? Foi para Sucote, né? Qual é o significado de Sucote? Falei aqui agora há pouco. Significa o quê? Abrigo, cabanas, né? E a última pergunta. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse? E aí ele cumpriu isso? Não cumpriu. Mandou ele para Betel, né? Mas de Isaac, aí o autor diz, ó, não sabemos o porquê. Mas lá em Gênesis 34, a gente tem uma ideia do que foi que aconteceu. Ele desobedeceu sim, porque ele preferiu, não, eu vou parar aqui, estou cansado, Betel ainda fica mais à frente, deixa eu parar aqui, vamos estabelecer aqui provisoriamente, porque eram cabanas que eles estavam fazendo. Mas não era isso que Deus queria, e isso resultou
na violência que a sua filha sofreu. Amém, amados? Que Deus os abençoe rica e abundantemente.